Eu sou Erickson Crivelli e você está em mais um episódio do Crivelli Convida. A iniciativa deste programa, que você pode acompanhar através do YouTube e também através do formato podcast no portal do Justificando, é discutir todos os temas que estão no campo institucional e da política brasileira de ameaça à democracia, ameaça dos direitos sociais, dos direitos dos trabalhadores em geral. Então, o objetivo daqui é trazer a discussão desses temas. Nós já estamos no nosso 10º episódio. Você pode rever esses episódios. Nós estamos aqui discutindo temas da maior importância. No programa de hoje, nós convidamos Antônio Carlos Cordeiro, o companheiro Cordeiro, né? Seja bem-vindo. É dirigente sindical há 15 anos, dos sindicatos bancários de São Paulo. É também dirigente nacional da Central Sindical Intersindical. E veio aqui discutir conosco a PEC 196 de 2019, que eu vou explicar rapidamente para vocês antes de passar a palavra para o Cordeiro, que vai tratar disso conosco. Mas no final de segunda quinzena de novembro foi dada a entrada, de autoria do deputado Marcelo Ramos, uma PEC que prevê uma reforma sindical profunda, que altera todos os pilares do nosso modelo sindical corporativo. Essa PEC foi proposta, segundo noticiado pela imprensa, com apoio das centrais sindicais e presença do Cordeiro, que é inclusive para discutir isso, que ele acompanha essa discussão de perto com as centrais sindicais. Teria sido discutido, mas em dezembro, no apagar das luzes do ano legislativo do Congresso Nacional, o deputado Fábio Tradi, que é do PSD, da bancada do PSD do Mato Grosso do Sul, foi o relatório, apresentou algumas alterações nesse projeto de PEC, especificamente restringindo a contribuição financeira dos trabalhadores não associados aos sindicatos e retirando uma parte extensa de regulamentação que previa, no projeto ainda do deputado Marcelo Ramos, previa que a criação de um Conselho Nacional de Organizações da Organização Sindical, né? Que iria regulamentar administrativamente essa nova estrutura sindical, ou iria discutir também os conflitos de representação, enfim, que tinham uma estrutura ampla, mas de fato é que havia uma previsão desse conselho como norma constitucional. Então, o projeto foi na sessão da Comissão de Constituição e Justiça do dia 17 de dezembro de 2019, portanto, realmente na última sessão do Congresso Nacional, e o relatório do deputado Marcelo Ramos sofreu duas alterações, eu diria que sofreu uma amputação, né? Tirou a contribuição obrigatória para os trabalhadores beneficiados pela Convenção Nacional, pelo Acordo Nacional, e retirou da regra de norma constitucional a criação desse órgão de representação de trabalhadores, de empregadores, para solução de conflitos. E baixou o governo federal, tanto isso está sendo provavelmente articulado, essa reação do deputado Fábio Tradi, né, do relatório que o deputado Fábio Tradi, essa é a interpretação, por isso que estamos aqui para discutir isso com você, Cordeiro, o governo federal, através do Ministério da Economia, da sua Secretaria de Trabalho, baixou uma portaria reestruturando o Conselho Nacional do Trabalho, que foi criado ainda na administração petista. A proposta administrativa de regulação do governo é, evidentemente, desfavorável, porque os trabalhadores ficariam em minoria. E no projeto original do deputado Marcelo Ramos, que é deputado do PSC, né, do Amazonas, era mais favorável à representação dos trabalhadores, como também dos empregadores, porque criavam aquelas câmaras específicas, etc. Tal, que nós vamos. Então, eu passo a palavra, depois dessa extensa
introdução, mas acho que era necessário, porque nós estamos abordando um assunto que é muito recente, que a imprensa não está divulgando. Então temos aqui com a palavra Antônio Carlos Cordeiro, que vai discutir conosco esse assunto hoje. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado pelo convite, Dr. Crivelli, pelo escritório que a gente conhece de longa data, um escritório de advocacia sempre junto aos trabalhadores, ao movimento sindical, procurando sempre estar defendendo direitos. Essa iniciativa do programa é muito importante, porque são vários debates de interesse não só dos trabalhadores, do movimento sindical, mas de interesse público geral. Então, quando se pauta essa questão da PEC, né, que é uma emenda constitucional, que trata especificamente da reforma sindical, esse tema é importante, porque o movimento sindical brasileiro ele tem mais de 100 anos. Pelo menos 120 e poucos anos já tem o movimento sindical brasileiro. Então começou lá atrás com o movimento anarquista, do anarcossindicalismo, depois foi avançando, setores do movimento trabalhista, os comunistas, depois veio todo um processo de resistência na ditadura militar e atualmente uma democracia que nós vivemos ainda certamente fragilizada, em decorrência de um golpe que a gente sofreu em 2016. Então, essa situação da PEC, da reforma sindical, ela não é um projeto isolado. Ela faz parte de um processo que tem como grande finalidade reduzir os direitos dos trabalhadores. Em alguns aspectos, até retirar direitos que foram conquistados há 40, 50 anos atrás. E o movimento sindical ele sempre foi considerado um empecilho para os patrões, porque o movimento sindical, de certa maneira, sempre esteve ali na linha de frente em defesa dos interesses e direitos dos trabalhadores. Então, o primeiro aspecto que a gente deve sempre destacar é que o trabalhador não deve ter no sindicato um adversário. O trabalhador deve ter no sindicato um aliado. Então, os meios de comunicação a serviço da patronal, parte desses meios de comunicação, não dá a devida atenção a uma matéria como essa. Aí, como o doutor disse, nós não estamos ouvindo nada. No apagar das luzes do final de dezembro, foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça a PEC 196, e no relatório já suprimiram 2 pontos essenciais da PEC da reforma sindical. Então, eu queria destacar o seguinte. Primeiro, que na sua fala inicial, nós concordamos que a PEC apresentada pelo deputado Marcelo Ramos, ela é uma PEC que ouviu parte do movimento sindical. E que provavelmente parte do movimento sindical concorda com aquela redação originária. Não tenho como dizer que todas as centrais sindicais estão sintonizadas ou apoiando aquela PEC. Mas é um debate, inclusive as centrais sindicais agora no mês de fevereiro vai fazer um debate sobre a reforma sindical. Nós tivemos reunião ontem e já foi agendado para que no mês de fevereiro retome esse debate. A PEC, ela de certa maneira, tem aspectos positivos que eu gostaria de destacar. E os aspectos positivos, primeiro, com essa ideia de que a gente teria um Conselho Nacional de Organização Sindical, que é uma espécie, vamos dizer, de autorregulação do movimento sindical, sem a presença do governo. Seria apenas um conselho bipartite, que a gente chama, com representantes dos empregadores e representantes dos trabalhadores. Esse seria um conselho que teria como atribuições definir a representatividade sindical, o papel dos sindicatos, inclusive discutir questões de democracia e unidade sindical, até propor medidas que teriam que estar contempladas nos estatutos dos sindicatos para eleição de direção, para negociação coletiva, para composição de negociações quando você tiver mais
de um sindicato numa mesa de negociação, numa mesma categoria, numa mesma base territorial. Então, ele teria uma condição de tratar de maneira, vamos dizer assim, no aspecto unitário, temas de interesse tanto dos trabalhadores quanto dos patrões também, porque os patrões se organizam em entidade sindical. Mas essa parte, infelizmente, já foi suprimida. Esse tema das atribuições desse Conselho Nacional de Estrutura Sindical, que a gente chama, ele foi suprimido pelo relator, foi dito aqui, não está mais no projeto. Vai para a comissão especial, que a gente chama de comissão de mérito, no Congresso Nacional. Dizem que será constituída já no mês de fevereiro e pode ter um andamento no mês de março. Então, um segundo aspecto aí, que eu acho que ele é bastante negativo, foi que o mesmo relator retirou do projeto original a política de financiamento sindical. Suprimiu. Isso não é imposto sindical. O que estava estabelecido no PEC original do deputado Marcelo Ramos é que teria uma espécie de contribuição negocial, quando os sindicatos estabelecem as negociações coletivas. E essa entra no contrato coletivo de trabalho. Essa parte foi suprimida também. Então, essas duas medidas, que é retirar as atribuições da autorregulação do Conselho Nacional de Estrutura Sindical, aí, que a gente chama, de organização sindical, aliás, e a questão do financiamento sindical praticamente podou. Aí nós ficamos numa dificuldade muito grande, porque se esses temas não forem recolocados no debate, o movimento sindical vai ficar refém dessa situação que pode vir a ocorrer nesse comentário que você fez do Conselho Nacional do Trabalho. De repente, eles constituem um Conselho Nacional em que participe setores do governo, setores da patronal e dos trabalhadores, aí passa a ser tripartite, e os trabalhadores ficariam minoritários. Então, esse é um perigo, que eu acho que o movimento sindical tem que ver. O outro é que nós temos que ter bem claro, e os trabalhadores sabem disso, apesar dos grandes meios de comunicação fazerem campanha contra, a atividade sindical depende de financiamento. Hoje nós temos a mensalidade dos associados, mas nem toda a categoria é associado, mas toda a categoria se beneficia do contrato coletivo negociado pelos sindicatos. Então é uma situação que as pessoas são beneficiadas e não pagam por uma campanha salarial, por exemplo. Tem despesa, tem assessoria jurídica de comunicação, tem mobilização, tem que ter estrutura de assessoria econômica, tem toda uma estrutura de negociação numa campanha salarial para formular um contrato coletivo de trabalho que os trabalhadores muitas vezes não sabem porque os meios de comunicação não divulgam. Então tem que ter um instrumento de financiamento sindical. E essa sugestão é que a gente tenha a chamada contribuição negocial, que é aquela estabelecida na negociação coletiva. E isso não é imposto sindical, como a gente está vendo aí nas redes sociais dizer que querem restaurar o imposto sindical no Brasil. Isso é mentira. Mentira, e ela vem no sentido de tentar enfraquecer o movimento sindical. Então, esses dois temas aí já foram retirados do texto original e acho que pode criar problema. Um outro aspecto que eu acho positivo na redação do deputado Marcelo Ramos, da PEC que ele apresentou, e felizmente essa não foi retirada pelo relator, mas pode ser retirada pela comissão de mérito, quando analisar, a comissão especial, é o tema da possibilidade de sindicato por empresa. A PEC do deputado Marcelo Ramos, ela diz que a base territorial dos sindicatos tem que ser, no mínimo, a base territorial de um município. Nós estamos entendendo que isso suprime a ideia de sindicato por empresa. Se você tiver sindicato por empresa, nós vamos ter uma situação muito difícil no Brasil, porque os patrões vão começar a ter muita influência na constituição de sindicatos por local de trabalho.
Então, nós achamos que tem que ter organização sindical por local de trabalho, tem que manter as CIPAs cada vez mais fortalecida e organizada, tem que ter organização dos trabalhadores por local de trabalho. Aliás, até a reforma trabalhista introduziu a ideia da comissão de empresa, de negociação, que ainda não foi adiante, mas sindicato tem que ser por base territorial mais ampla que a empresa. Tem que ser por categoria econômica, por ramo de atividade, como está no projeto do deputado Marcelo Ramos. Então, essa ideia de combater o sindicato por empresa, eu acho que ela é consenso no movimento sindical. Tenho essa impressão. Vamos perceber isso no debate. Um outro aspecto importante que a gente gostaria de destacar é essa questão da representatividade. Óbvio que tem que normatizar a representatividade. Não dá para um sindicato negociar se ele não tem filiado, ou tem um número muito pequeno de filiados. Também nós temos que levar em consideração que o movimento sindical, não só brasileiro, mas internacional, nunca teve um índice muito elevado de sindicalização. Por questões culturais, históricas, por dificuldades do movimento sindical ter acesso aos grandes meios de comunicação, pela ausência de liberdade sindical no local de trabalho, principalmente, de acesso aos diretores, de transparência nas negociações, nos dados das empresas. Então, pela ausência disso, nós temos uma situação que boa parte do movimento sindical hoje tem dificuldades de sindicalizar. Tem gente que não acredita, mas tem empresa que, se o camarada ficar sócio associado do sindicato, sindicalizar, é demitido. Você imagina como deve ser o sócio daquela empresa Ravan? Será que aquele... eu acho que é um fascista, né? Aquele Ravan tem um perfil de fascista, mas muito autoritário, comprometido com o retrocesso trabalhista. Se uma pessoa daquela ela for sindicalizar na empresa dele, no dia seguinte está demitido. Então, gente do perfil desse senhor aí que é proprietário da Ravan está espalhado, é majoritário na patronal brasileira. Eles não aceitam a liberdade sindical. Então, a dificuldade de sindicalização é muito grande. Então, esse percentual de representatividade ele tem que ser razoável. E aí o deputado, quando entrou na discussão de regulamentação desse Conselho Nacional, a ideia é que teria um período de transição que iniciaria com 10% da sindicalização para garantir a representatividade, por um período de 10 anos, onde esse percentual iria aumentando. Essa parte também foi suprimida. Então, nós não sabemos qual o caminho que vai tomar em relação a isso. Então, são aspectos gerais aí que eu acho que a gente tem que tratar nessa PEC. Primeiro que a gente tem que considerar o seguinte: é falso o debate de que é um atrito entre os que defendem unicidade sindical e os que defendem pluralismo sindical. Não é nem uma coisa nem outra. O que nós temos é uma situação de uma ofensiva de um governo autoritário contra os interesses dos trabalhadores, que quer retirar direito dos trabalhadores e que utiliza de toda uma legislação para fazer isso, inclusive a reforma sindical. E nós não podemos aceitar o enfraquecimento dos sindicatos. Por isso, nós trabalhamos com a ideia de que o sindicalismo deve trabalhar com a bandeira da unidade sindical. Unidade é diferente de unicidade e é diferente de pluralismo. Unidade é o conjunto dos trabalhadores de determinada categoria que constrói o seu instrumento sindical de maneira unitária, com todas as forças, com todas as correntes do movimento sindical. E esse Conselho Nacional, que trata da estrutura sindical, ele estava tratando desses temas, inclusive sugerir temas para os estatutos do sindicato para garantir, por exemplo, uma proporcionalidade nas eleições sindicais, para que as chapas que disputem contemplem a mesma diretoria. Esse é um instrumento importante de unidade. Então, a unidade sindical, eu acho que é defendida por todo o movimento sindical e esse ponto, para nós, ele é essencial. Então, nesse tempo inicial que a gente tem aí, eu gostaria de destacar esses pontos e estamos à disposição aí para fazer o debate, responder as perguntas aí que entender necessário.
Eu aproveito que você tocou num assunto muito importante, que é o financiamento dos sindicatos, que nós, no nosso primeiro episódio, nós tratamos do tema da liberdade sindical e exploramos um pouco, quer dizer, aqueles que estão nos ouvindo, estão nos acompanhando no YouTube, podem verificar o nosso primeiro episódio, que nós discutimos o tema específico da liberdade sindical e tratamos desse tema do financiamento. Só para deixar um pouco mais claro essa discussão do financiamento, para fazer a distinção entre a contribuição sindical e o que estava se propondo originalmente, é que a contribuição sindical ela era obrigatória de todos, mas ela não vinculava o recurso à entrega do resultado da negociação coletiva, ou seja, a assinatura de um acordo ou uma convenção coletiva. O dinheiro ia para o sindicato podia ou não desempenhar uma campanha salarial, pressionar o empregador, tentar organizar os trabalhadores, fazer uma imprensa sindical crítica e combativa, fiscalizar o que as empresas estão fazendo, enfim, o dinheiro entrava sem obrigação. A proposta que os trabalhadores colocaram no projeto do deputado Marcelo Ramos é vincular o acordo à convenção. Então, o sindicato só existiria, era uma lógica positiva desse projeto, né, Cordeiro? Era uma lógica seguinte, ele só existe para negociar e contratar. Exato. Se ele negocia e contrata, aquele que se beneficia do resultado não é sócio do sindicato, porque não há uma identidade política ou qualquer outro problema, ele paga pelo resultado alcançado, porque ele se beneficia do resultado. Quer dizer, impede que haja um ganho sem causa, que haja o que os americanos gostam muito de dizer, que é o caronista, né? Você pega o cara que ele se beneficia de um resultado coletivo, de um bem coletivo, que no caso os conjuntos de direitos que estão na convenção, no acordo coletivo, e não paga pelo resultado. Quer dizer, ele corre por fora, se beneficia da ação coletiva e não contribui. Eu queria acrescentar uma outra questão para você explorar melhor. Veja, tirando a regulamentação do Conselho Nacional de Organizações Sindicais, como originalmente previsto, e você expôs muito bem esse objetivo, que era da autorregulação, enfim, autorregulação e até autotutela, né? Porque os conflitos seriam resolvidos pelas câmaras de trabalhadores ou câmaras de empregadores. Os empregadores também se beneficiavam dessa autorregulação e também da autotutela. Tirando eu pergunto o seguinte: fica o conceito de setor econômico e de substituindo a categoria, né? Setor econômico, qual a outra expressão que tem tem uma outra expressão além de setor econômico, ramo. Ramo econômico ou de atividade. Estão lá no artigo. Agora, não havendo órgão de regulação, eu pergunto, pode ser sindicato de empresa, pode ser não ser sindicato de empresa. Você não acha que ficando essas duas expressões, ramo e setor econômico, fica impreciso você não tendo a autorregulação, né, como você bem expôs, e não é muito poder entregue ao Poder Executivo agora, podendo ter maioria junto com os empregadores, podendo dizer qual é a forma de solução do conflito, quem é que representa de fato. Isso você não acha que fica muito poder na mão desse Conselho Nacional do Trabalho, proposto agora pelo governo Bolsonaro? Sim, eu acho que, primeiro, que é sempre bom destacar que no projeto original do deputado Marcelo Ramos, ele pressupõe um conselho que trata da reforma sindical de maneira bipartida, só trabalhadores e empregadores. Aí você já tinha alertado no início, inclusive conversamos antes, sobre o governo ter restabelecido o Conselho Nacional do Trabalho, que já existia, com uma forma de composição que não era desfavorável aos trabalhadores e agora passou a ser desfavorável aos trabalhadores. E provavelmente eles vão passar por aí boa parte das coisas e vão, inclusive, tratar da reforma sindical, não do deputado Marcelo Ramos, mas existe a possibilidade deles trazerem um projeto de reforma sindical do governo Bolsonaro. Muito, muito pior que a do Marcelo Ramos, que é aquela comissão que está tratando disso, presidida pelo ex-deputado Marinho, né?
que Sim. fez a reforma trabalhista, foi relator e tal. E hoje ele é o secretário da parte de Trabalho e Previdência Social do Ministério da Economia. Ele está cuidando desse projeto, segundo eles, vai ser apresentado até o mês de março. Daí você teria dois, a PEC do Marcelo Ramos e a PEC do Bolsonaro. Uma que já está sendo desfigurada, que é a do Marcelo Ramos, e a do Bolsonaro, que deve ser um absurdo, para acabar com os sindicatos. Imagino que seja essa a iniciativa do governo Bolsonaro nessa questão. Então, quando você fala organização de sindicato por ramo, nós temos um debate antigo no movimento sindical que isso deveria ser autorregulado, no nosso ponto de vista. Porque se deixar para o governo controlar isso e permitir sindicato por empresa, inclusive, nós vamos ter uma situação muito difícil. Você conhece, por exemplo, há muitos anos, o sindicalismo bancário. É um dos poucos sindicatos que a gente tem um contrato coletivo nacional, que participam mais de 160 sindicatos de maneira unitária, que negociam, que fazem assembleias e congressos para definir pauta e que eles também definem em assembleia a aprovação do contrato negociado. Esse é um sindicalismo que a gente chama que foi construído pelos próprios trabalhadores bancários. Eu acho que isso ainda é pouco, que tem que ter um outro debate, aí eu pego num outro viés desse de ramo econômico, que esses sindicatos deveriam representar todos os trabalhadores dessas categorias. Isso tinha que ficar bem claro. Porque nós temos uma situação hoje, se entrar numa agência bancária, tem 4 sindicatos, numa agência com 20 empregados. Isso eu acho que não dá para se manter. Se você entrar numa empresa de 200 empregados, aí você acha 10 sindicatos diferentes. Então nós estamos entendendo, nós da Intersindical, que os trabalhadores terceirizados têm que ser representados pelos mesmos sindicatos que negociam pelos trabalhadores diretamente contratados pelas empresas. Você só dá uma ideia, os bancários, por exemplo, hoje tem 400 mil bancários na categoria, pularia para 2 milhões de trabalhadores representados pelo sindicalismo bancário a nível nacional. Isso pode se repetir para metalúrgico, para químico, para trabalhadores da educação. Então, nosso conceito de ramo econômico é esse conceito de que os sindicatos, se autorregulando, eles definem a representação por ramo econômico. Agora, se deixar isso só na mão do governo, aí tudo pode acontecer. Você tocou numa questão interessante. Da forma como está no projeto, e já estava no projeto original do deputado Marcelo Ramos, acaba o sindicato único. Nós temos hoje na Constituição o sindicato único. O sindicato tem um monopólio da representação. E você tocou num segundo aspecto, que decorrência do fim do sindicato único que está previsto na Constituição, no inciso 3º do artigo 8º, na atual redação, é que a partir do conceito de setor econômico ou de ramos, você pode ter mais de um sindicato. Então, você trouxe uma informação importante que é o seguinte, você disse que se pensava em regular isso no Conselho Nacional de Organizações Sindicais. Exatamente. Via do Estatuto. Aí eu te digo assim, isso são sempre aquelas coisas que a gente diz. Você acha que eu queria entender, primeiro entender um pouco como é que as centrais sindicais enxergavam isso. Quer dizer, existe um consenso de se aceitar o fim da unicidade sindical, quer dizer, do Estado determinando as possibilidades só de existência de um sindicato, nessas articulações que os sindicatos participam, e agora com esse outro cenário, que está, digamos assim, o projeto do deputado Marcelo Ramos está amputado do ponto de vista do princípio aí da autorregulação, etc. Como é que o movimento sindical vai enfrentar isso regulado pelo Poder Executivo, pelo Ministério da Economia, tá certo? Pelo governo Exatamente. Bolsonaro? Olha, tem 2 maneiras da gente enfrentar esse desafio. Uma delas é pela regulação garantida pela lei, autorregularização, regulação garantida pela lei, que é o que estava na PEC do deputado Marcelo Ramos e foi retirado. Então, se tiver essa ideia de autorregulação
que define inclusive as bases territoriais a partir desse Conselho Nacional de Organização Sindical, eu acho melhor, porque tem uma garantia, inclusive constitucional, porque está alterando o artigo 8º da Constituição Federal, que daria poder para esse Conselho de Reforma Sindical debater essas questões. Se isso ficar só na mão do governo, o movimento sindical vai ter que fazer essa negociação de maneira paralela, vamos dizer assim. Como faz a Contraf. Não é? Contraf não era permitido duas confederações do mesmo ramo? Fizeram, né? Apesar de não ser permitido por lei. Contraf aqui, a gente está falando da Confederação Nacional dos Trabalhadores Bancários. Você junta ali mais de 150 sindicatos, define uma pauta, elege um comando de negociação e da campanha salarial e de negociação, daí fecha um acordo coletivo, traz para esses sindicatos que deliberem em assembleia. Não tem nenhuma lei que garante isso. A iniciativa dos trabalhadores é que garante o contrato coletivo nacional. Essa experiência poderia ir para outros ramos de atividade, ou ramo econômico. O conceito nosso da intersindical, e aí não sabemos se tem unidade no movimento sindical, nós defendemos sindicato por ramo econômico. E aí que o sindicato representa todos os trabalhadores do ramo, seja diretamente contratado pelas empresas, seja os PJs, seja os autônomos, seja os terceirizados. O sindicato negocia em nome de todos eles, mesmo que seja necessário fazer contrato diferenciado de cada um desses setores que trabalham. Ou prever a situação deles numa mesma categoria, no mesmo contrato coletivo de forma diferenciada. E isso é possível ser feito sem nem ter um procedimento de legislação. É uma autorregulação que não estaria estipulado na lei, mas que seria de iniciativa do movimento sindical. Nós achamos isso possível. Porque dizer que existe unicidade sindical no Brasil é meio que uma falácia, né? 12 mil sindicatos de trabalhadores não é unicidade sindical. Longe disso. E nós também não estamos priorizando o debate se é unicidade versus pluralismo. Nós, da Intersindical, dizemos que não é nem uma coisa nem outra. O termo correto é unidade sindical, construída pelos trabalhadores, de preferência sindicatos por ramo de atividade, que represente todos os trabalhadores daquele ramo e que tenha um número bastante reduzido de sindicatos, inclusive com a possibilidade de ter sindicatos nacional de ramo econômico. Então, esse é um debate que ele pode ser feito pela regulação através de legislação, como pode ser feito diretamente pelos trabalhadores, que não é fácil, né? Você conhece, sabe das dificuldades disso. Eu vou só esclarecer, dar algumas informações para as pessoas que estão nos ouvindo, porque o Cordeiro mencionou a Contraf, a existência de mais uma confederação aqui no setor bancário, ou seja, no ramo dos trabalhadores no sistema financeiro. Você tem duas confederações existentes. Primeiro, a CONTEC, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Crédito, que é de 1958. Depois, em 1991, os sindicatos filiados à Central Única dos Trabalhadores, da CUT, criaram a Confederação Nacional dos Bancários, e que depois passou a se chamar, com a atual nomenclatura, Confederação Nacional dos Trabalhadores no ramo financeiro, que é a Contraf. A existência de duas confederações que não concorrem na base municipal, porque têm bases municipais diferentes, portanto, a tese jurídica que sustenta a existência das duas confederações partem do pressuposto que não há duplicidade de representação na base municipal, que é o critério que está na Constituição atual. Depois, no governo Lula, uma portaria do governo, a portaria 186, reconheceu a possibilidade, desde que não ferindo o princípio da unicidade na base municipal, poderia haver duplicidade no segundo grau, na federação, ou no terceiro grau. Esta regra da portaria, no entanto, é objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade da Confederação Nacional da Agricultura, que é uma das mais conservadoras que existe da representação patronal, e que está dormindo lá no STF, né? Lembrando sempre que esse ano
abre uma vaga para o Bolsonaro nomear e no ano que vem, no primeiro Outra semestre, vaga. abre outra vaga para o Bolsonaro. Isso só para dizer que isso pode alterar essa regra do jogo. Então, na verdade, sim, existe risco jurídico também para essas confederações. Mas eu queria insistir um pouco nessa discussão do ramo, porque, veja, eu fico com a impressão seguinte, o que é um ramo? Né? Isso, no texto do deputado Marcelo Ramos, poderia ser explicitado com a autorregulação. Voltando outra vez, insistindo um pouco nessa ideia da autorregulação, quanto ela era importante, né? Ali no texto original. Poderia ser explicitado. Hoje, sem a autorregulação, quem vai dizer o que é um ramo é o Conselho Nacional do Trabalho. Por outro lado, o setor econômico, nós podemos até nos defender do Conselho Nacional do Trabalho, os trabalhadores, né, os sindicatos e do governo Bolsonaro, porque o setor econômico tem uma regulação, que é o Conselho Nacional de Atividades Econômicas, é o Cadastro Nacional de Atividade Econômica, define a estruturação de ramo, que não é um conceito jurídico perdido no espaço, porque ele tem uma regulação internacional. A regulação internacional é feita através do sistema ONU. Eu pediria para os ouvintes me perdoarem que eu não sou incapaz de lembrar agora a sigla em inglês que define essa certificação internacional de atividades econômicas, mas de alguma forma isso tem previsão. E ele responde, inclusive, à expansão da desterritorialização das cadeias produtivas, o que hoje os economistas e os sindicalistas também estão adotando, que é a cadeia de valor. Então, ele, de certa maneira, vai ao encontro da preocupação dizendo quem é bancário. Né? Quem é bancário é quem trabalha no digital, é quem trabalha na fintech, que está fazendo o cadastro de clientes de banco. Ele permite essa regulação internacional da cadeia de valor através da atividade econômica, abre uma possibilidade jurídica de proteção. O grande incógnito vira o ramo. Quer dizer, esse ramo... Então, eu pergunto o seguinte, né? Agora nós estamos correndo o risco de ter uma duplicidade sindical. E uma duplicidade sindical não regulada, ou inclusive, ou simplesmente a manutenção dessa estrutura que é restrita, que eu acho que, só para provocar um pouco mais essa discussão, quer dizer assim, o que está aí também não interessa para os trabalhadores, porque se o que é bancário é só o que trabalha na agência, hoje parte do trabalho feito pela agência digital ou pelos empregados de banco que trabalham nas agências digitais são feitos por fintechs. O cadastro de crédito, tudo isso é feito por fintechs. Várias são de propriedade de bancos, mas que nós não conseguiríamos contornar essa resistência hoje, porque a reforma do Temer de 2017 tirou do grupo econômico a participação, tendo participação de banco, não é automático ainda, mesmo se tiver controle, se tiver também a pessoalidade do sócio do banco lá, está aqui na fintech, quer dizer, enfim, que grupo econômico numa sociedade anônima que tem vários proprietários, você consegue hoje garantir a pessoalidade da representação. Então eu perguntaria o seguinte, quer dizer, qual é que você acha, que discussão você disse que você teve, me disse um pouco antes da nós entrarmos no ar aqui, você teve uma discussão lá com as centrais sindicais, quer dizer, que discussão você vai levar para a discussão das centrais sindicais? Porque a realidade é essa agora, nós temos o projeto aí do Fábio Tradi, tá certo? Eu acho que você lembrou muito bem, a comissão presidida pelo ministro do TST, Ives Gandra, Martins Filho, né, que é o ministro do TST, preside essa comissão, que é um grupo de trabalho integrado por ministros do TST, por figuras aí do pensamento liberal, etc., que vão apresentar um projeto, inclusive, para a área coletiva, área individual de regulação, exatamente, de solução de conflitos. Que discussão que você vai levar para essa reunião de fevereiro das centrais sindicais sobre essas questões? Bom, primeiro que nós tínhamos uma intermediação muito boa no debate das centrais sindicais, que é o grande trabalho realizado pelo DIEESE.
O DIEESE hoje é um instrumento que ele meio que incentiva a autorregulação do movimento sindical. Eu acho que o DIEESE é muito importante em várias áreas, pesquisa, formação, mas ele se credenciou como um instituto que todas as centrais sindicais dão credibilidade. Então, acho que o centro aí desse debate tem que ser a partir do DIEESE e das centrais sindicais e vários setores que participam, inclusive escritórios jurídicos, como de vocês aqui, que tem uma experiência muito grande na área sindical. Eu não sabia nem dessa ADIM que você comentou, das duas confederações do ramo bancário, do setor bancário, né? Então, se a gente pega lá e foi dar uma olhada, você falou, o que o projeto do deputado Marcelo Ramos diz sobre, aqui, ó, a organização dos trabalhadores e empregadores nas respectivas entidades sindicais será definida por setor econômico ou ramo de atividade. O debate é esse, que é, o que é setor econômico e ramo de atividade? Quem vai definir isso? Pelo que a gente tinha no Conselho, quando estava na redação aí, que permitiria o Conselho Nacional de Organização Sindical, isso seria estabelecido por essa política de autorregulação entre os empregadores e os trabalhadores. Parece que não vai ser mais assim. E eu acho que essa derrota é a pior de todas em relação a esse projeto, porque ela vai deixar uma anarquia de definição de base de representação sindical. Você vai ter uma situação de ter 10 sindicatos na mesma base territorial, no mesmo setor de atividade. Já é ruim isso, como se não é provocação, é constatação. Não é admissível que você tenha 12 mil sindicatos de trabalhadores no Brasil, 10 a 12 mil mais ou menos, e tem 4 mil na fila para pegar um registro de sindicato novo. Então, é uma situação que não dá para dizer que isso é razoável. Agora, quando a gente define ramo econômico, esse debate a gente tem na categoria bancária, que é a ideia de macro setor, que nós teríamos um ramo que pegaria o setor de comércio e serviços, e aí incluiria o setor de serviço, o setor financeiro também. Então, esse seria um grande ramo. Eu acho difícil chegar a isso, mas é um ponto de partida. O que nós poderíamos definir seriam aqueles ramos econômicos que são mais ou menos definidos na realidade concreta dos trabalhadores. Por exemplo, ramo financeiro. Então, você tem o sindicato do ramo financeiro. Ele não pega só bancário, pega todos os trabalhadores do ramo financeiro. Há quem diga que são 2 milhões no Brasil, e bancários são 450 mil, mais ou menos, protegidos pela Convenção Coletiva Nacional. Então, esse debate de ramo, se for feito pelo governo, vai ser anarquia sindical. Vários sindicatos, o patrão vai fazer o dele, o líder do Grêmio vai fazer o dele, o pastor evangélico vai fazer o dele, até o PCC pode fazer o dele. Então você vai ter todo mundo disputando um ponto sindical ali. E isso vira uma anarquia. Quem perde com isso são os trabalhadores. Por isso que é importante os trabalhadores se autorregularem para eles definirem quem vai representá-los. Então, se você tem aquele sindicato, todos os trabalhadores vão acreditar que aquele sindicato é o seu representante, que foi definido por eles. Agora, para você estabelecer essa unidade, o estatuto tem que ser muito democrático. A gestão sindical tem que ser muito transparente. Esse é o desafio que está colocado. E esse é o debate que nós vamos colocar no colegiado aí das centrais sindicais. Nós estamos fazendo debate na intersindical, que também é um debate que está em andamento. Nós queremos que o sindicalismo não funcione no sentido reativo, mas no sentido ativo, que não adianta reagir depois que eles aprovarem uma estrutura contra os interesses dos trabalhadores e do movimento sindical. Então você tem que agir desde já. Pressionar, organizar e principalmente negociar. Eu acho que o ramo ele tem que ser negociado entre os movimentos sindicais. Dizer, o ramo é esse, nós vamos se organizar assim e não vai ter interferência. O ideal seria
aqueles 3 grandes ramos da economia, né, que chamam primário, terciário, secundário, né, que você teria 3 setores sindicais aí. O setor da agricultura, o setor da indústria e o setor do comércio e serviços. Mas isso é um troço para mais adiante. Aproveitando esse comentário que você fez, há 2 episódios nós entrevistamos aqui o Kjeld Jacobsen, que foi presidente da CUT, foi secretário de Relações Internacionais da CUT, secretário na administração da Prefeitura de São Paulo, da administração Marta. E discutimos a reforma que foi feita na representação sindical alemã, por os grandes blocos, concentrando, como você disse. Mas, para finalizar, Cordeiro, eu faço sempre algumas provocações aqui. Então, eu queria dizer assim, você se lembra do primeiro conclave, lá no começo dos anos 80? Sim. Ali nós tínhamos uma ala que vinha do setor mais à esquerda, vindo do Encontro Nacional de Trabalhadores em Oposição à Estrutura Sindical, que reunia o sindicato, o que a gente chamava de sindicalismo autêntico, que é os sindicatos metalúrgicos do ABC, os bancários de São Paulo, bancários de Porto Alegre, petroleiros de Paulínia, que eram os chamados sindicalistas autênticos, tinham outros aqui que eu não me recordo. Ali, naquela primeira conclave, o Partidão, o velho Partido Comunista, fez uma proposta dizendo o seguinte: não, essa história de destruir a estrutura sindical está errada. Nós temos que democratizar o sindicato e fazer uma representação plural, eleger as diretorias por percentual de representação. Então eu perguntaria, como última pergunta para você, o Partidão estava certo? Então, tinha um projeto desse para 1982, que é o que eu ouvi que vocês discutiram entre as centrais sindicais. Essa seria a minha última pergunta final para você. Olha, de fato, eu estava presente naquele conclave e lembro que os 2 blocos eram liderados por metalúrgicos, um pelo Joaquinzão, metalúrgico de São Paulo, articulado com o PCB. Se eu não me engano, o PCdoB também. Um outro bloco que era liderado pelo presidente da CUT, o Jair Meneghelli, se eu não me engano, na época, né? Acho que era o Meneghelli ou o Vicentinho? Meneghelli. Isso. E esse bloco que se intitulava o sindicalismo combativo, que propunha reformar o modelo sindical getulista, vamos dizer assim. Então, essa diferença, ela rodou todo esse período aí. E hoje ela permanece, com um grau de menos tensão, eu diria, do que aquele momento do conclave. Tanto que você não viu nenhum dos 2 setores saindo à rua defendendo o pluralismo sindical. Ninguém foi mexer a mão nisso. Você não viu nenhum desses 2 setores ir para a rua dizer fim do imposto sindical. Porque nós estamos numa conjuntura que a gente chama de conjuntura de resistência defensiva, não é? E quando a gente está numa conjuntura de resistência defensiva, a unidade tem que estar acima de tudo. A unidade dos trabalhadores para enfrentar um governo super autoritário que quer retirar os seus direitos. Então, nesse sentido, essa polêmica ela ficou mais, vamos dizer assim, menos acentuada. E aí o debate nas centrais sindicais é que vai construir esse novo modelo sindical. Eu acho que a vanguarda do movimento sindical hoje são as centrais sindicais. Elas têm que chegar numa visão comum de estrutura sindical no Brasil. Esse projeto do Marcelo Ramos, se a gente for, não tem um debate, eu estou dizendo aqui do ponto de vista pessoal, ele manteria uma estrutura sindical razoável. Eu tenho uma avaliação mais positiva da redação inicial. E com a regulação, a autorregulação feita pelo Conselho Nacional de Organização Sindical bipartite, só com trabalhadores e a patronal, e que os trabalhadores se articulem para formar os seus sindicatos de maneira unitária. Então, nós estamos fazendo um debate que é substituir esse debate de pluralismo versus unicidade pela ideia de unidade sindical. Essa ideia, eu acho que ela é central. Se as centrais sindicais estabelecerem um calendário e um ponto de partida que nós vamos construir a unidade sindical por ramo econômico no Brasil e fazer os sindicatos dessa maneira, unitários, aí eu acho que os trabalhadores saem vencendo. Porque eu não tenho nenhuma ilusão, Crivelli,
que no Congresso Nacional nós vamos ter vitória nesse debate. Ou a gente se autorregula, ou nós vamos tomar uma derrota sem precedente na organização sindical do Brasil. Eu acrescentaria uma pergunta, agora com suas observações finais. Na votação do relatório do deputado Fábio Tradi, né? Votou, teve só um voto discordante, que foi contra. Votaram toda a bancada de esquerda. Então, o que é que faltou para essa articulação das centrais sindicais? Não combinaram com os russos? Quer dizer, toda a bancada de deputados de esquerda da Comissão de Constituição e Justiça votaram também pelo relatório que tirou esse texto original das centrais. Não combinaram com os russos, Cordeiro? Pois é, tem leituras diferentes sobre esse evento, que foi a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, que aprovou o relatório do Tradi. É um parlamentar do PSB aí, do Mato Grosso, PSD, né? Ele apresentou um relatório dizendo que teria acordo em aprovar até final do ano, que era aquela última sessão deles em dezembro, desde que retirassem esses 2 pontos. E garantiu que esses pontos seriam recolocados na comissão de mérito, que é a comissão especial, que seria instalada agora em fevereiro. Eu estou imaginando que os deputados fizeram um acordo informal para essa votação. Na minha avaliação, a retirada desses 2 pontos é um indicativo muito negativo no sentido do que vem pela frente. Se conseguiu, numa comissão de Constituição e Justiça, já retirar 2 pontos, recolocá-los na comissão de mérito, que vai ser bem mais desfavorável, imagino, vai ser muito mais difícil. Agora, o que o pessoal, que a gente sabe, não sei se a procedência disso é correta ou não, é que a votação foi para agilizar a tramitação dessa PEC antes que chegue a PEC do Bolsonaro. Que a PEC do Bolsonaro vai ser muito pior. Imagine uma reforma sindical escrita pelo Ives Grandas Martins. Filho. Tenta imaginar. Filho, né? Uhum. É o fundamentalismo religioso mais reacionário que a gente conhece no Brasil. Antitrabalhador, antissindicato. Eu falo isso porque a gente milita no movimento sindical e vê as decisões desse senhor quando ele foi presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Ele é anti-sindicatos. Ele tem um papel ativo de combater o movimento sindical. Então o projeto dele vai ser horrível. Vai ser para dizimar o movimento sindical. Então esse projeto do Marcelo Ramos, ele passa a ser uma referência para nós. Por isso que eu acho que eles tentaram agilizar. Quero crer que foi isso. Mas você tem razão. A PEC do Marcelo Ramos foi assinada por 241 deputados, entre eles deputados do PT, do PCdoB. Do PCdoB não tenho certeza, mas provavelmente sim para tramitar a emenda. O fato de você assinar não significa que você concorda. E do pessoal também parece que teve assinatura. A votação deles na Comissão de Justiça, aí eu não conheço bem esse desenrolar, não sei como é que foi e tal. Conheci essa informação hoje através do debate que a gente está fazendo aqui. Eu estou deduzindo que é para agilizar a tramitação da PEC. Eu queria agradecer a sua presença. Nós conversamos hoje com Antônio Carlos Cordeiro, que é dirigente nacional da Intersindical, diretor dos bancários de São Paulo, discutindo um tema muito importante, que é a tramitação da PEC 196 de 2019, que prevê uma reforma sindical ampla, profunda, traz, pelo que nós ouvimos hoje do nosso entrevistado, voltaremos a esse tema em outros programas, que vem muitas emoções por aí. Muito obrigado, Cordeiro. Eu é que agradeço o convite, nós estamos aí sempre à disposição, e acho que esse tema aí ele vai rodar esse primeiro semestre todo, é importante, é significativo, por isso seu programa está de parabéns em trazer esse debate. Obrigado. Muito obrigado.